Olá! Este é um tutorial sobre os formulários nas unidades com alimentação terceirizada, referente ao pregão 78 de 2016. Neste vídeo, abordaremos o formulário mensal de ocorrências do diretor, especificando problemas com distribuição dos alimentos e cardápio. Conforme dito nos vídeos anteriores, há uma diferença entre o formulário para SEI, EMEI e EMF, apenas na forma de visualização. Nas unidades do tipo SEI, ele está junto com a medição inicial do serviço. Nas unidades do tipo EMEI e EMF, o arquivo está separado da medição. Então, em SEI, o responsável coloca que há ocorrências e as abas para preencher o formulário do diretor e realizar a impressão já ficam habilitadas. E nas unidades do tipo EMEI e EMF, o arquivo está separado, isto é, ele tem que abrir um novo arquivo para preencher o formulário do diretor. Então, nesse vídeo, colocamos que o problema está na distribuição dos alimentos, que considera se o alimento está homologado ou não, se está dentro da validade, se houve falta, se teve erro no porcionamento, no horário e se a alimentação foi distribuída apenas para o aluno. E também para o cardápio, se cumpriu o cardápio e se o mesmo estava fixado na cozinha. Colocamos o X nesses dois itens e habilitamos as perguntas. A primeira pergunta, 19, em relação ao fornecimento, ela é dividida em dois, A e B. Na A, pergunta, algum aluno ficou sem receber lanche ou refeição, isto é, não consumiu nenhum alimento? Se isso aconteceu, colocamos aqui a data, por exemplo, 21, e qual tipo de alimentação faltou. Por exemplo, faltou lanche, isto é, não teve lanche suficiente para um número de crianças. E aqui colocamos um número de crianças, por exemplo, 20. Então, 20 crianças não receberam nenhum item do lanche. Na parte B, é a mesma coisa em relação à dieta especial. Então, no dia 21, o almoço não foi servido para 5 crianças que têm dieta especial. A pergunta 20, ela é dividida em 3, A, B e C, em relação à falta de itens do cardápio. Então, na pergunta 19, é em relação à alimentação inteira, então, falta, por exemplo, do lanche ou do almoço. E na pergunta 20, é em relação a itens do cardápio, aqui na A, em relação à primeira oferta, fornece todos os itens previstos no plano alimentar o cardápio na primeira oferta. Então, podemos colocar aqui que no dia 18, faltou o arroz para 10 alunos e não foi substituído por nada, que é falta do item e não foi colocado nada em troca, na primeira oferta. Itens do cardápio repetição. Então, fornece todos os itens previstos no plano alimentar e cardápio na repetição. Considerar apenas refeição e sobremesa fruta. No caso do SEI, considerar almoço, jantar e sobremesa fruta. Então, por exemplo, aqui colocamos que no dia 15, teve a falta da melancia na repetição, né, para 5 crianças. Já o item C, ele pergunta em relação à dieta especial. Então, no dia 1, faltou o leite de soja e colocamos aqui o nome da criança, por exemplo, Marina de Oliveira. E não foi substituído por nenhum outro item. Então, não deu leite de soja e não substituiu. Na pergunta 21, validade e conservação. Os alimentos homologados estão dentro do prazo de validade se não especificar a inadequação. Então, por exemplo, no dia 22, biscoito servido da marca XXX, lote XXX, coloquem aqui, e que tinha uma validade, por exemplo, de fevereiro de 2017. Se for um alimento in natura, por exemplo, no dia 22, maçãs podres foram distribuídas, né, com partes podres. Então, não vai ter marca, vocês colocam sem marca, sem lote e sem validade. Isso porque, se deixarmos algum campo em branco, a planilha não vai deixar imprimir. Então, sempre colocamos alguma
observação nos campos que ficam em vermelho, tanto da data quanto das inadequações. A próxima em relação a alimentos homologados. Utiliza apenas alimentos homologados? Se não, colocar aqui, por exemplo, no dia 30, o arroz era de uma marca que não estava na lista de homologados. Então, coloca a marca aqui que não estava na lista e qual era o lote. Na pergunta 23, distribui a alimentação nos horários pré-determinados? Então, pode colocar aqui não, que no dia 21 teve um atraso da distribuição de 15 minutos. A apresentação. Distribui com apresentação, temperatura e utensílios adequados? Então, por exemplo, no dia 25 foi melancia servida diretamente na mão da criança. Pergunta 25. Porcionamento. O forneceu ao aluno o porcionamento per capita previsto em contrato? Se não, a gente vai colocar aqui no dia 10, o leite com achocolatado, que tem um per capita estabelecido, por exemplo, de 200 ml na sua faixa etária da sua unidade. Isso pode ser constado tanto no contrato quanto no manual orientativo, e foi servido, por exemplo, 100 ml. Vocês podem pesar essa quantidade ou estimar com medidas caseiras, por exemplo, meia xícara. Alimentação exclusiva. Forneceu alimentação exclusivamente aos alunos matriculados, exceto em casos autorizados para atender situações especiais. Então, por exemplo, aqui no dia 23, funcionárias da limpeza consumiram o almoço. Na pergunta 27, em relação ao cardápio, temos duas letras, A e B. Na A, se cumpriu o cardápio no diário oficial, e se não, nós vamos colocar aqui no dia 10, era para ter servido macarrão e foi servido arroz. E a mesma coisa na parte B, só que em relação à dieta especial. Então, no dia 11, era para ter servido leite de soja e foi servido suco. Então, este caso é diferente da falta. Esse aqui é só uma mudança no cardápio publicado, mas foi servido para o aluno, não teve falta de alimento. Então, a penalidade é diferente. No dia 28, se no momento da distribuição havia um prato padrão com todos os alimentos que deveriam ser servidos, devidamente porcionados. Então, se não teve, coloca aqui no dia 25, falta do prato padrão no almoço. Pergunta 29, se manteve os cardápios afixados na cozinha e lactário, inclusive a lista integrada de alimentos substitutos para a dieta especial. Então, podemos colocar aqui que no dia 29, não havia disponível o cardápio e lista de substituição na cozinha. Após o preenchimento de todas as ocorrências, imprimir este formulário na aba Impressão do relatório. Clicamos aqui em Habilitar notificações e ele vai puxar todas as ocorrências digitadas na aba Relatório. Então, dos itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Podemos mudar aqui a altura da linha, caso esteja escondendo o que foi escrito. Então, conferir se está tudo escrito adequadamente para imprimir. Se tiver algum campo em vermelho do relatório, por exemplo, se não teve a descrição da ocorrência, na aba Conferência vai aparecer um erro aqui, dizendo que o relatório preenchido com erros, favor rever. Então, devemos colocar todas as observações. E aí, na aba Conferência, não tem erro e você consegue imprimir o relatório, que também deve ser enviado por e-mail para a Adri. Neste vídeo, vimos o formulário mensal de ocorrências do diretor em relação a problemas com distribuição de alimentos e cardápio. Qualquer dúvida, estamos à disposição.